O sol descia devagar sobre o império de Gorion, tingindo o céu com tons dourados e lilás. Era a época do festival da primavera, quando os lagos se cobriam de flores de lótus e a corte inteira celebrava a abundância e a paz. Entre os risos e os sons das flautas, o jovem príncipe Lee Jun-ho caminhava em silêncio, escondido sob o manto de seda azul que disfarçava sua posição. O peso da coroa ainda não lhe pertencia, mas a sombra do dever já o seguia por onde ia. A cada passo ele sentia o vento brincar com o tecido do manto e imaginava, por um instante, como seria viver sem ser observado, sem que cada gesto tivesse significado político. Foi então às margens do Lago Imperial que ele a viu. Ha-Rin, filha de um oficial da guarda, estava ajoelhada sobre a madeira do pier, colhendo flores de lótus para as oferendas do templo. Tinha o olhar concentrado e o sorriso leve de quem desconhece o peso do mundo. O sol refletia nos fios do cabelo escuro e a luz parecia escolhê-la entre todas as cores da paisagem. Jun-ho parou sem entender o que o prendia ali. Talvez fosse a simplicidade do gesto. Uma moça comum cuidando de flores que nem sequer lhe pertenciam. Ou talvez fosse o fato de ela não se curvar diante dele, porque não sabia quem ele era. Pela primeira vez, alguém o olhava sem protocolo, apenas com curiosidade. Ha-Rin percebeu sua presença e o cumprimentou com naturalidade. As flores são frágeis, mas sobrevivem mesmo sob a lama, disse, sorrindo. Jun-ho respondeu apenas com um olhar, incapaz de disfarçar o fascínio. A frase dela ficou ecoando em sua mente. Simples, mas cheia de sabedoria. Eles conversaram por pouco tempo, mas cada palavra pareceu um fio invisível entre dois. Mundos diferentes. Ela falava sobre o pai, um homem justo que dedicara a vida à proteção do império. Ele falava sobre o amor pelas estrelas, confessando que às vezes imaginava o trono como uma prisão feita de ouro. O vento trouxe pétalas sobre o lago e uma flor desprendeu-se da água, flutuando até os pés de Jun-ho. Ele se abaixou, pegou a flor e a entregou a Ha-Rin. Para que o lótus lembre você de mim, disse com voz serena, sem perceber que acabava de selar um destino. Quando a música do festival ecoou mais alto, ele precisou voltar à corte. Ela ficou ali, observando a silhueta dele desaparecer entre as árvores, sem saber que aquele seria o primeiro passo de um amor que mudaria a história de ambos. Naquela noite, o príncipe olhou o céu e pensou na moça do lago. Ha-Rin, por sua vez, guardou a flor que ele lhe dera dentro de um livro. Nenhum dos dois sabia, mas o destino havia escolhido aquele instante, o breve encontro à margem do lótus, como o início de uma promessa que nem o tempo, nem o império seriam capazes de apagar. Os dias que seguiram o festival pareciam arrastar-se com o peso do silêncio. Ainda que o império vibrasse em celebrações, Lee Jun-ho só conseguia pensar no brilho dos olhos de Ha-Rin refletindo o pôr do sol sobre o lago. Aquela lembrança o perseguia como uma canção que se recusa a terminar. Ele passou a caminhar pelos jardins reais ao entardecer, fingindo apreciar o perfume das flores quando, na verdade, buscava um vislumbre daquela presença. E o destino, generoso e cruel ao mesmo tempo, lhe concedeu o que desejava. Numa tarde morna, encontrou Ha-Rin novamente, acompanhando o pai em uma cerimônia militar. O pai dela era um homem firme, de olhar leal, e se curvou diante do príncipe sem imaginar o vínculo invisível que já unia os dois. Jovens, quando os olhares se cruzaram, foi como se o tempo se dobrasse. Havia ali um reconhecimento que o protocolo não podia esconder. Ela sorriu discretamente, e ele inclinou levemente a cabeça, gesto quase imperceptível, mas suficiente para reacender algo que jamais deveria existir entre eles. Nos dias seguintes, Jun-ho começou a enviar mensagens secretas.
pedaços de papel dobrados como flores de lótus deixados nas margens do lago. Rahim respondia com versos simples, escritos com tinta vermelha, escondidos entre as pétalas. O amor deles floresceu como o próprio lótus, em silêncio nas sombras, mas cheio de vida. À noite, quando o palácio dormia, Jun-ho saía disfarçado. Montava a cavalo e atravessava o bosque até o lago onde Rahim o esperava. Ali, entre o murmúrio da água e o perfume das flores, os dois encontravam o único lugar onde podiam existir sem máscaras. Falavam pouco. Às vezes bastava o toque das mãos, o som do vento, a respiração partilhada. O príncipe, acostumado a ser adorado por todos, agora se sentia pequeno diante da simplicidade dela. Rahim, por sua vez, via no olhar dele um homem dividido entre o amor e o destino. Uma noite sob o luar prateado, ele retirou de dentro do manto um cordão de seda com uma pequena fita vermelha, símbolo das promessas eternas. Amarrou-a no pulso dela e disse com voz firme: "Mesmo que o império caia, você será minha verdade." Rahim fechou os olhos, lutando entre a emoção e o medo. "E se descobrirem?" sussurrou. "Então enfrentaremos juntos." Mas o mundo fora daquele lago era impiedoso. Na manhã seguinte, rumores começaram a circular nos corredores da corte. O príncipe estava se encontrando com a filha de um guarda. O imperador ouviu. E no império, a honra do trono valia mais que qualquer coração. O pai de Rahim foi chamado às pressas. Saiu do palácio com o rosto pálido, as mãos trêmulas e o coração dividido entre o dever e o amor pela filha. Ele sabia o que aquilo significava. Nenhum amor entre classes sobrevivia às muralhas douradas da realeza. Naquela noite, Rahim esperou à beira do lago, mas Jun-ho não veio. O vento soprou mais frio, e as flores de lótus pareciam fechar-se em silêncio. Ela entendeu sem precisar ouvir. O destino havia começado a se mover contra eles. Em algum lugar do palácio, o príncipe olhava o mesmo lago à distância. Queria correr até ela, mas guardas vigiavam cada porta. Ele apertou a fita vermelha no pulso e jurou em silêncio que o amor deles não terminaria ali. O lótus continuava a florescer e, sob sua luz suave, nascia também a primeira sombra. A corte imperial estava mais silenciosa do que nunca. Sob os corredores de pedra e seda, cresciam sussurros, histórias que misturavam amor e traição. O nome do príncipe Lee Jun-ho agora era pronunciado com cautela, como se até as paredes pudessem delatar um segredo. O imperador, homem severo e frio, não precisou de provas para decidir o que era certo. Para ele, a simples suspeita bastava. Um príncipe que se curva ao desejo enfraquece o trono, dissera o conselho. E, com uma única ordem, decretou o afastamento da guarda responsável por proteger a corte, liderada pelo pai de Rahim. Quando a notícia chegou à casa deles, o silêncio se transformou em desespero contido. O pai de Rahim compreendeu que havia perdido mais que um posto. Perdera a segurança da filha. Sabia que o amor entre ela e o príncipe era o verdadeiro motivo por trás da punição. Naquela noite, ele entrou no quarto dela e, com os olhos marejados, implorou que partisse. "Fuja antes que seja tarde, minha filha. O amor de um príncipe é bonito, mas o trono nunca será teu aliado." Rahim hesitou. Como abandonar o homem que a ensinara a sonhar? Mas o olhar do pai era o mesmo de quem sabe que o perigo já começou. Ao amanhecer, ela se despediu do lago, deixou uma flor entre as tábuas do pier e desapareceu no nevoeiro. Jun-ho acordou com a notícia como se tivesse sido atingido por lâmina. Procurou-a por toda parte até entender que ela se fora, não por falta de amor, mas por medo de destruí-lo. Os guardas o impediram de sair dos portões. A prisão do palácio se tornara real. Enquanto isso, nos bastidores, uma conspiração crescia. Nobres descontentes com o governo do imperador planejaram derrubá-lo e viram em Jun-ho uma peça conveniente. O filho, rebelde, o príncipe apaixonado demais para governar, seria o bode expiatório perfeito. Documentos falsos,
Selos adulterados e cartas forjadas começaram a circular e, em pouco tempo, o nome do príncipe foi manchado. O imperador, cego pela raiva, acreditou. Ordenou a prisão do oficial da guarda, o pai de Rin, sob acusação de traição. O homem, leal até o fim, não tentou se defender. Preferiu o silêncio à vergonha. E foi esse silêncio que condenou tudo. Quando Rin soube, tentou voltar, desesperada. Mas chegou tarde demais. A execução havia sido decretada. O céu chorava junto com o império. Nuvens espessas cobriam o sol, e o vento soprava com o som do luto. Naquela manhã, Jun-ho conseguiu escapar da vigilância e chegou ao local. O pai dela foi levado diante da multidão, sereno, de cabeça erguida. Antes do golpe final, ergueu o olhar para o príncipe e disse: "Proteja o que restou da minha filha. Ela ainda carrega o coração do império." Essas palavras se tornaram uma ferida eterna. O golpe caiu, e com ele o último elo entre Jun-ho e Rin. Naquele mesmo dia, o príncipe desapareceu. O império acreditou que havia fugido, mas a verdade era outra. Ele foi trancado em silêncio, dentro de si. Meses se passaram. A guerra civil começou a se erguer entre as sombras, e o trono começou a ruir. O imperador envelheceu da noite para o dia, e o nome de Jun-ho passou a ser proibido. Longe dali, Rin vivia escondida em um vilarejo distante. Cuidava dos feridos de guerra e, à noite, olhava para o céu sem saber se o homem que amava ainda respirava. No pulso, a fita. Vermelha, já desbotada, ainda resistia. A lembrança de uma promessa feita sob a luz do lótus. E enquanto o império sangrava, o amor deles sobrevivia em silêncio. O tempo passou como uma neblina que apaga rostos, mas nunca memórias. 5 anos se foram desde a queda do velho imperador. O trono agora pertencia a Lee Jun-ho, o príncipe que um dia sonhara com liberdade. A coroa que ele herdou não lhe trazia orgulho, mas penitência. Cada vez que sentava no trono, sentia o peso dos que pereceram por sua causa, e entre todos os fantasmas, o rosto que mais o perseguia era o de Rin. O império renascia lentamente, mas dentro dele crescia um deserto. Os conselheiros falavam de alianças de casamentos estratégicos, mas ele apenas ouvia o som do lago em sua mente. Às vezes, à noite, deixava o palácio e caminhava sozinho até o lugar onde tudo começara. As flores de lótus haviam desaparecido desde a guerra. O lago agora era apenas espelho de um céu cansado. Jun-ho acreditava que ela estava morta, que o destino impiedoso apagara o nome dela do mundo para que ele jamais esquecesse o preço do amor. Mas o destino, silencioso e paciente, nunca havia desistido deles. Numa manhã de outono, enquanto inspecionava vilas destruídas pela guerra, o imperador ouviu os aldeões falarem sobre uma curandeira misteriosa que vivia próxima ao antigo templo dos Lótus. Diziam que ela tinha mãos que curavam e um olhar que atravessava a dor. Movido por uma inquietação que não sabia nomear, ele partiu sozinho. A estrada o levou por vales e nevoados até uma pequena casa, coberta por flores brancas. Porta, uma mulher simples conversava com uma criança ferida. Tinha cabelos presos, postura calma e olhar sereno. Quando ela se virou, o tempo se partiu em silêncio. O coração de Jun-ho reconheceu antes da mente. Era ela, mas havia algo diferente. O olhar não o reconheceu. O sorriso que ele amou agora era gentil, porém distante. Ela o chamou de senhor, sem hesitar, e perguntou se precisava de cura. Jun-ho conteve as lágrimas. O destino o havia devolvido o amor, mas sem lembrança. Nos dias seguintes ele voltou. Fingiu ser apenas um viajante que precisava de cuidados. Sentava-se próximo enquanto ela preparava ervas, observando cada gesto. Rin, agora chamada Yeon pelos aldeões, vivia sem saber quem fora, mas usava no pulso uma fita vermelha desbotada. Na terceira visita, enquanto o sol se punha sobre o templo, Jun-ho perguntou sobre a fita. "Ganhei de alguém há muito tempo", respondeu ela pensativa. "Não lembro quem foi, só sei que quando atiro, algo em mim parece desaparecer."
Ele sorriu com lágrimas silenciosas. Então nunca atire. Naquela noite, quando ela dormia, Jun-ho foi até o lago. As flores haviam voltado a florescer, poucas, tímidas, mas vivas. Ele ajoelhou-se diante da água e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu paz. O lago que um dia os unira agora os separava pela memória. Mas o destino, como as flores do lótus, sabia renascer mesmo depois da escuridão. E nas margens silenciosas daquele templo, sob o reflexo da lua, o amor começava a lembrar de si mesmo. Os dias no vilarejo seguiam lentos, mas dentro de Jun-ho o tempo corria como um rio preso, em represa. Cada instante ao lado de Ha-in, agora Yeon, era uma mistura de bênção e tortura. Ele via nela os gestos de sempre, o modo como sorria ao ouvir o vento, a forma como inclinava a cabeça ao pensar, o olhar sereno quando cuidava dos feridos. Mas ela ainda não se lembrava. Jun-ho visitava o Templo dos Lótus todas as manhãs. Deixava flores frescas na beira da água, acreditando que talvez os deuses tivessem guardado ali a memória dela. Até que um dia, o destino sempre sutil decidiu agir. Uma criança chegou ao vilarejo ferida por uma emboscada nas montanhas. Jun-ho ajudou Yeon a carregá-la até a casa de ervas. Quando ela tentou conter o sangue, viu o imperador se ferir para salvá-la. Um corte fino abriu-se na mão dele. E quando o sangue caiu sobre o tecido branco, algo se quebrou dentro dela. Um lampejo, um relâmpago de lembrança. O cheiro do sangue a levou de volta àquela manhã distante, à execução, ao pai e ao príncipe, que segurava o lótus. Yeon cambaleou apoiando-se na mesa. Essas mãos, sussurrou olhando para as dele. Essas mãos já me prometeram o mundo. Jun-ho ficou imóvel. Ha-in, disse em voz baixa, temendo assustá-la. Ela levantou o rosto confusa e o nome ecoou dentro dela como uma canção esquecida. De repente, a memória voltou em fragmentos. O lago, a fita vermelha, a flor flutuando sobre a água. As lágrimas desceram antes que ela entendesse por quê. Quando a consciência se completou, ela caiu nos braços dele. Você está vivo, disse entre soluços. Eu nunca deixei de te procurar. O reencontro foi silencioso. Não havia explicações a dar, apenas a necessidade urgente de existir no mesmo tempo novamente. Ele tocou o pulso dela, onde a fita antiga ainda resistia. Eu te amarrei a mim com essa promessa. Mesmo o esquecimento não pôde quebrá-la. O luar entrou pela janela, banhando os dois com um brilho suave. No dia seguinte, Ha-in, com o nome recuperado, caminhou com ele até o lago. As flores estavam em plena floração, como se aguardassem aquele momento. Ali, Jun-ho ajoelhou-se e colocou diante dela uma nova fita, agora dourada. Por anos o trono me prendeu. Hoje eu o deixo para que possamos viver o que nos foi negado. Ela sorriu, tocando o rosto dele com as mãos que um dia curaram tantos outros. Você sempre foi livre, Jun-ho. Só não sabia. Ao retornar ao palácio, ele renunciou ao trono, entregando-o ao primo herdeiro legítimo. Disse que um império só prospera quando o governante conhece o peso do amor. Depois, partiu com Ha-in para o vilarejo onde o tempo parecia não existir. Todas as manhãs ela colhia flores para o templo. Todas as noites ele contava histórias sob a luz do lótus. O império os chamou de tolos, os aldeões de abençoados. Mas para eles bastava o simples fato de estarem juntos. Quando a lua cheia se refletia sobre o lago, as flores se abriam em uníssono, como se o próprio destino aplaudisse o amor que desafiou a história. E a narração termina suave, como uma prece antiga. Alguns amores não precisam de coroas, apenas de coragem, pois há promessas que nem o tempo nem a morte conseguem apagar. Sob a luz do lótus eles florescem para sempre.